certamente ele custará muito, mas muito mais barato do que as consequências de você não implementar. O consultivo ele acaba tendo mais liberdade para ele atuar, já que ele vai ser, não será responsabilizado. Isso, né? Porque você tem outro contraponto de que ele tem menos responsabilidade, mas na verdade é o contrário, né? Que ele tem mais liberdade para propor do que alguém que está no conselho administrativo, que vai ter que propor algo já definitivo e que vai arcar com eventuais consequências daquilo. Olá, eu sou o José Adriano e você está no José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado pela Blutex, MeetSafe, Grupo LPJ e KT Group. Hoje nós vamos falar de governança em tempos de reforma tributária. E para isso a gente trouxe aqui o meu querido amigo Jair Rezini, que é CEO da Virtru e membro do Comitê de Auditoria da Gasmig. Jair, como você está? Sensacional. É muito bom isso, ouvir de você sempre. É muito bom. Que bom que você veio, obrigado. Eu que agradeço. A gente se conhece do Board BH, que é o grupo de conselheiros que a gente participa aqui, e que eu era o fundador, e aí o Jair é uma das 4 pessoas que eu convidei para me ajudar no conselho, e tem sido uma experiência muito boa, estou aprendendo demais com você, porque eu estudo muito compliance, mais com o foco no compliance tributário, e é óbvio, né, que aí não dá tempo de olhar as outras coisas, né? E aí com você eu vejo muito das outras questões do compliance que são tão relevantes, e nós vamos falar disso, de compliance e governança. Para começar, fala um pouco da sua experiência, né, de mundo corporativo e de momento do que você está agora atuando e buscando nessa sua nova fase aí de vida. Legal. Primeiro gostaria de te agradecer, é um privilégio estar aqui com você, profissional que eu admiro muito, sei que o quanto que você contribui para o mercado em si com a sua atuação, e eu respeito e admiro muito o profissional José Adriano. Obrigado, então, agradeço, um privilégio estar aqui. Bom, eu falando rapidamente da minha trajetória, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 15 anos quando comecei a trabalhar, e a minha primeira experiência foi num escritório da advocacia. E na época eu tinha um sonho de área administrativa, área financeira. Então, apesar de estar num grupo, num escritório conceituado na ocasião, em Curitiba, imagine isso há quase 50 anos atrás, mas eu não quis seguir carreira na área, na advocacia. E assim que eu tive a primeira oportunidade, eu saí e fui para a área administrativa, a área financeira, na verdade, que é onde eu atuei praticamente toda a minha vida. Eu destaco minhas últimas 2 experiências como seletista, que eu acho que tem uma conexão maior com o meu momento atual. Eu trabalhei durante 23 anos no setor automotivo, numa montadora, e aonde eu atuei muito, seja exercendo o papel de contador e financeiro e vários outros aspectos. Inclusive cuidando de contabilidade, você fala? Inclusive cuidando de contabilidade. No começo eu tive uma atuação um pouco mais próxima de contabilidade, eu fazia a contabilidade, não é bem a contabilidade, eu fazia o controle da parte internacional, e cheguei a assinar como responsável em uma das unidades, mas nos últimos 17 anos de atuação no grupo, veio o advento do CSC, o Centro de Serviços Compartilhados, onde eu inicialmente assumi localmente uma estrutura, e dentro do CSC nós tínhamos um portfólio muito amplo, era contabilidade, fiscal, tributário e societário, folha de pagamento, quantos a pagar, quantos a receber, nacional e internacional, importação, exportação e câmbio, se eu não estou esquecendo de nada. Só isso. Só isso. E eu assumi então como líder local todo esse aspecto. Então, isso exige uma governança muito grande, tem vários aspectos. Inclusive, eu é que recebia os auditores externos e auditores independentes,
para defender as demonstrações financeiras, por mais que nós não tínhamos nenhuma obrigação aqui de reporte à CVM, algo parecido, mas para o nosso headquarters, as demonstrações tinham que ser auditadas por uma auditoria independente, uma Big Four. Na ocasião, eu comecei ainda com as Big Five, né? Depois tornou-se as Big Four. Então, sempre tive muito contato com controles internos, com gestão de riscos, com auditoria interna, auditoria externa. E aí, só para a gente conectar um pouquinho já com a reforma tributária, não é que tenha sido uma reforma tributária, mas foi uma transformação quando começou a nota fiscal eletrônica. Lá para 2006. Exatamente. 2007. Então, isso na época foi muito disruptivo e criou uma preocupação muito grande nas grandes companhias. Como que nós vamos implementar isso? Você imagina, vai parar faturamento, a preocupação, né? Imagine um grupo, uma montadora, em que ela, dentre as empresas, tinha a indústria de autopeças, a própria montadora de automóveis, vários segmentos estavam inseridos dentro desse grupo na ocasião, e que todas poderiam ser impactadas significativamente. E aí, na ocasião, acho que uma decisão muito acertada, justamente porque a companhia tinha uma área tributária muito forte, muito robusta. Nós participamos do projeto piloto, então a gente pôde influenciar em algumas decisões que ocorreram. Existiram estados que não queriam aderir, que ficaram resistentes. Pernambuco, Distrito Federal. O Rio Grande do Sul também eram resistentes. Então, foi um exemplo. Logo na sequência vieram os SPETs, que também foi uma outra transformação muito grande. Novamente, os pessimistas achando que pararia tudo, empresas seriam fechadas, aquela coisa toda. E você liderando lá o CSC nesse período dessas duas transformações. Nós tínhamos colegas. O meu papel no CSC, eu não liderei nenhum desses dois projetos, mas só para você ter uma ideia, o meu papel era, depois eu comecei com uma localidade, acabei me transferindo para Minas, por isso que hoje eu estou mineiro há 17 anos, é um privilégio. Abraçado por Minas. Exatamente, e me sinto muito bem acolhido, é uma terra maravilhosa. Quando eu vim para cá, eu vim para uma posição mais executiva, então o meu papel passou a ser a de fazer o relacionamento, a interface entre as várias empresas do grupo, as suas respectivas diretorias, CFO, CEO, diretor de recursos humanos, diretor de compras, com o CSC, porque o portfólio de atividade era muito grande. Dependendo da atividade, você tinha um interlocutor diferente dentro de cada uma dessas companhias, dessas empresas, né? Então, meu papel aqui passou a ser mais fazer esse meio de campo, mas existiam profissionais específicos para liderar esses projetos, lembrando que o projeto não era para uma única empresa, é para um grupo muito grande. Sim. Mas foi uma fase muito importante na formação do meu conhecimento, do meu desenvolvimento. Depois, foram 23 anos atuando no grupo automotivo, e depois disso eu mudei completamente, fui para o setor de saúde. Atuei numa rede de laboratórios, uma companhia que recém tinha feito um IPO, companhia de capital aberto, listada na B3, com nível de governança altíssimo. E a minha ida para lá foi justamente por esta minha, vamos dizer assim, vocação para governança, para compliance, para controles internos. Então isso foi o que me credenciou na ocasião para ser convidado para assumir como compliance officer desta companhia na área de saúde, uma rede de laboratórios, onde eu atuei por 6 anos e eu tive a oportunidade de implementar todo o programa de governança e compliance para a companhia, inclusive garantindo a adequação dela às normas da B3, da CVM. Porque ela tinha recém feito o IPO, não estava adequada ainda,
Então, nós tivemos um tempo para adequação e a gente conseguiu, com apoio da diretoria, dos executivos e das áreas todas envolvidas, a gente conseguiu, graças a Deus, atender todos os normativos. E aqui eu destaco, a preocupação não era só atender a CVM, era de fato implementar uma cultura de governança e compliance na companhia. Que não E existia ainda. ela tinha ações isoladas, Uhum. ela não tinha num guarda-chuva único, não tinha uma liderança, vamos dizer assim, uma coordenação geral. Eram áreas e profissionais preocupados com governança que Perfeito. faziam, né, o melhor O possível ali melhor para possível. cumprir sem Perfeito. a metodologia Sem a e, metodologia. os Exato. normativos. A gente tomou cuidado na ocasião de contratar uma consultoria para fazer uma avaliação de nível de maturidade. Juntos criamos uma proposta de programa que contemplasse a cultura e o momento da organização. É claro que se tinha os olhos para adequação à CVM, mas não queríamos criar nenhum conflito cultural, vamos assim dizer. O nosso CEO, na ocasião, ele comentava que, por exemplo, ele não tinha a empresa era muito mais a estrutura de recursos humanos era muito mais de desenvolvimento humano do que uma área de, por exemplo, departamento pessoal. Então, isso era uma questão cultural que precisava ser mantida. Nós fechamos esse projeto, na verdade eu fechei, né, esse projeto, esse planejamento, levamos ao Conselho de Administração, foi aprovado na primeira apresentação, primeira reunião, e ao longo dos anos que eu fiquei, a gente teve a felicidade de conseguir implementá-lo com êxito, vamos assim dizer. Né? E ao sair de lá, você tomou a decisão de seguir um caminho mais consultivo? Na verdade, José, o que aconteceu? Nesse período, eu fui convidado a participar de inúmeros comitês. Eu participei de comitê de LGPD, né, de privacidade, segurança e privacidade da informação. Eu participei de comitê de riscos, comitê de compliance, que eu próprio instituí, comitê de crise, porque a companhia, eu tive a oportunidade de vivenciar algumas situações de crise de imagem e reputação, porque a gente teve que atuar muito prontamente, e o Comitê de Governança, Ética e Compliance da associação que congregava o setor de medicina diagnóstica, o qual eu tive o prazer e a oportunidade de presidir por uma gestão, mas atuei lá durante 5 anos. E a minha participação desses inúmeros colegiados, desses comitês, me trazia uma satisfação e um prazer muito grande. E eu tinha a sensação de poder contribuir muito mais. Para algumas empresas, ao invés de atuar em uma empresa só. Esse é o bichinho da consultoria, do conselho que mais ou menos isso. Então, e mesmo dentro da empresa, você não se limita a falar de um único tema ou de um único ponto. Você acaba se envolvendo em vários projetos, principalmente temas mais estratégicos da companhia, e você poder, de alguma maneira, participar, influenciar nisso é algo muito gratificante. E nessa ocasião eu tomei a decisão de que eu gostaria de buscar uma formação. O mercado ainda valoriza certificações, e eu resolvi, então, buscar uma certificação, e foi quando eu me tornei um conselho consultivo. Por que consultivo e não conselho de administração? Essa também foi uma decisão muito pensada, porque o meu desejo era poder atuar em mais frentes, em mais empresas. Eu acredito que, se nós olharmos na CVM, nós temos em torno de 500 empresas hoje listadas, e que já tem mais ou menos consolidados os seus conselheiros que meio que faz uma rotatividade, que faz uma ali rotatividade. Ao passo que nós temos ainda milhares de empresas de porte médio e grande, empresas familiares bem-sucedidas, aonde eu vislumbro maior oportunidade para a gente atuar. Então,
foi pensando nisso que a minha decisão foi de atuar como um conselheiro consultivo e não como um conselho de administração. E para para nossa audiência aqui entender o compliance, então, assim, qual que é a diferença de governança, compliance, e qual que é a diferença do conselho consultivo e do conselho de administração? Perfeito. Bom, primeiro vamos deixar claro que compliance hoje em dia não é apenas seguir uma norma, né? Porque da sua essência, da origem, compliance era agir de acordo com uma lei, com uma norma, aplicar isso. Estar em conformidade com algo específico. Com algo específico. Hoje o compliance ele abrange muito mais do que isso. Ele vê questões éticas, comportamentais, a diversidade, equidade e inclusão, ou seja, tem vários outros aspectos que são contemplados aqui. Quando eu falo de governança, a governança ela tem um foco no sócio, nos administradores, nos gestores. É garantir que aquele que colocou o dinheiro, ele saiba que quem está representando ele na parte executiva está atuando de acordo com princípios e valores de governança que vão garantir demonstrações adequadas e que a forma de atuar seja toda ela aderente ao que se prega como as melhores práticas. Exatamente. Então, por isso é que o compliance ele atende não só ao, vamos dizer assim, o controlador, o investidor, o sócio, o proprietário. O compliance visa a organização como um todo, todos os stakeholders que estão ali, como que eu trato as pessoas. Quando eu vou extrapolo para a questão ética, que eu acho que ela é muito relevante e importante. Então, seria mais ou menos essa diferença entre compliance e governança. E questão de conselhos. O conselho de administração, o conselheiro, quando ele está tomando uma decisão, influenciando uma decisão, ele está assumindo uma responsabilidade fiduciária. Ele pode ser responsabilizado se aquela decisão vier a causar algum desvio, um delito, um contencioso, alguma coisa nesse sentido. Já o conselheiro consultivo, ele tem um papel mais de aconselhamento, de orientação. Ele influencia nas decisões, evidentemente, o papel é tentar trazer toda essa bagagem adquirida, o conhecimento que ele tem, e influenciar em decisões estratégicas da companhia, mas ele não poderá ser responsabilizado fiduciariamente pela decisão que vier a ser tomada em função desta recomendação que ele fizer. Seria mais ou menos correto dizer que o consultivo ele acaba tendo mais liberdade para ele atuar, já que ele vai ser, não será responsabilizado. Isso, né? Porque você tem outro contraponto de que ele tem menos responsabilidade, mas na verdade é o contrário, né? Que ele tem mais liberdade para propor do que alguém que está no conselho administrativo que vai ter que propor algo já definitivo e que vai arcar com eventuais consequências daquilo, mais ou menos nessa linha? Mais ou menos nessa linha. Eu penso que sim, eu acho que o grande ponto na verdade, a própria reputação, né? Ou seja, um conselheiro consultivo, você pode pensar assim, não, ele tem mais liberdade, mas ele valoriza e preza muito pela sua reputação, porque de fato ele está ali exercendo um papel de garantir a perpetuidade do negócio, né? Não está ali apenas com o intuito de eu quero ter um prolabore, eu quero ter uma grana. Eu acho que é diferente, você vivencia aquela organização, você sofre com os problemas e você vibra com o êxito que essa companhia proporciona. E a maior recompensa é a sua reputação, entrar ilibada e sair ilibada. Isso aí, exatamente. Aí, conectando essa sua expertise com governança, compliance, com os projetos lá, nota fiscal eletrônica e SPED, que você não gerenciou direto, mas estava envolvido, como que a gente conecta isso com a reforma tributária, que é o que a gente está começando a viver agora, que a gente vai ter um período de transição de 6 anos, a gente tem um ano de teste, que é o ano que vem, então isso é um convite a você não estar em conformidade, né? Então gera esse
deveria todo mundo estar em conformidade para que você tenha um período de testes adequado, para que você possa calibrar a alíquota a partir das informações corretas, mas o fato de não ser obrigatório a informação totalmente correta, de ser um teste, gera uma acomodação para as empresas, né? Então, mas falando da reforma como um todo, né, tanto desse período de testes, quanto do período de transição, quanto do período novo, em que a gente espera uma simplificação, né, verdadeira, e eu acredito nisso, que a partir de 33 a gente realmente terá o início de uma simplificação, né? Como que a gente conecta governança, compliance à reforma tributária, que riscos e oportunidades e o que mais você pode nos trazer aí nesse ambiente? Perfeito, José, obrigado pela pergunta ali. Eu acho que a governança ela está, no meu ponto de vista, tá, sempre ligado em qualquer aspecto estratégico da companhia. E hoje precisamos entender que a reforma tributária, ela, goste ou não goste, queira ou não queira, ela vai afetar totalmente a questão, as decisões estratégicas da companhia. Sim. Então é difícil você imaginar uma decisão deste quilate, desse tamanho, dessa relevância, que não esteja ligado com governança, com garantir o cumprimento das adequadas normas, e no caso da reforma tributária, é importante que a companhia, desde o início, desde o momento zero, ela já esteja vendo quais são os impactos que isso vai trazer na sua governança, nos seus controles, na sua forma de gestão, e é claro que isso vai respingar em margem, em rentabilidade ou não da empresa. Então, para mim, tem tudo a ver, governança com a reforma tributária, porque você precisa garantir que desde o começo você faça a coisa certa, porque é muito mais difícil você consertar depois. Exato. Se você tomou um caminho errado e criou um rastro de erros ou de problemas. Como riscos, eu diria assim que um dos principais riscos seria achar que a reforma tributária é responsabilidade do Departamento Fiscal. Achar que ele é que tem que fazer tudo, eu fico de braços... que vai resolver tudo. E que vai resolver tudo. Eu fico de braços cruzados, eu sou comercial, eu sou compras, eu sou engenharia de produto, eu sou financeiro, eu vou ficar caladinho porque quem tem que resolver tudo é a área fiscal. Esse, para mim, poderia ser um dos grandes riscos, porque é um erro que isso vai trazer vários riscos. Consequências. Por exemplo, se a área comercial não entender interagir antes, ele vai ter impacto depois no preço. Com certeza. E vai ser difícil atuar depois que já estiver andando. Exatamente. Né? Pensando ainda na reforma como um todo, um risco que pode ocorrer é você não interpretar adequadamente também a mudança e achar que está fazendo a coisa certa e está fazendo errado. Normalmente você está criando um contencioso fiscal, tributário muito grande, poderá ser grande, com proporções bastante grandes. Então, ter muito cuidado em que você interprete de forma adequada para poder evitar, né, qualquer tipo de desvio. Principalmente nesse momento em que a gente tem muita indefinição. Né? Então, exatamente. Como falta regulamentação, como os sistemas estão sendo desenvolvidos pelo fisco antes da regulamentação, por mais que eles estejam fazendo em paralelo, claro, interagindo com a área que cuida da regulamentação, até o momento da publicação, a regulamentação pode ser alterada, incrementada, e isso gera impacto para as software houses, para as empresas, né? Então, acompanhar isso e buscar essa visão de governança é importante também por conta disso. Sem dúvida nenhuma. E aí traz também uma questão de inércia, né? A empresa, sabendo que ainda temos anos pela frente de transição, ela pode achar que não, temos tempo, está tudo tranquilo, está tudo sob controle, e essa pseudo-segurança pode se transformar, de repente, quando se tomar ciência efetivamente, já não tem mais tempo para tomar as devidas providências. Na minha experiência recente com a legislação, com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, as companhias elas tinham esse argumento. Não, ainda não foi regulamentada, nós temos tempo, eu não quero ser a primeira a fazer isso. Então, de fato, tem que tomar cuidado com que essa inércia poderá trazer algum problema. Como oportunidade, José, eu diria que
você tem a oportunidade de rever o seu processo e simplificá-lo, possivelmente. A expectativa que a reforma traga a simplificação do processo, mas nós ainda temos hoje empresas com formas de implementar os seus sistemas, não só fiscal, tributário, mas em outros aspectos também, de diferentes formas, diferentes meios. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a empresa rever o seu processo. Será que ele está com a fluidez que consiga suportar o business adequadamente, ou eu estou perdendo vendas porque é muito engessado, muito moroso, muito não aproveito os bancos de dados, que é uma outra oportunidade, você ter um data analytics, né, para você usar essa informação, fazer projeções, simulações de vendas, margem, ter os dados corretos e ferramentas para tirar proveito desses dados corretos. Né? Da mesma maneira, pensando um pouco no papel de governança e compliance, você tem a oportunidade agora de rever os seus controles. Sempre você tem a oportunidade de aprimorar um procedimento, uma norma interna para adequar, mas principalmente agora que você está tendo que mexer efetivamente com sistemas, já aproveita para verificar, para melhorar todos os processos de governança. Infelizmente, a gente vive uma evolução fantástica em termos de tecnologia, de novas ferramentas, mas também a gente aumenta a vulnerabilidade, os usos inadequados, as invasões, os ataques. Então, você tem sempre a oportunidade aqui de rever o seu processo, seus controles, quão efetivos que eles estão. E penso que ainda como oportunidade, você tem a oportunidade de justificar um investimento em tecnologia, porque eu não posso ficar apenas assistindo o mundo todo, utilizando IA e novas tecnologias e uma série de coisas, e eu não estar me adequando para isso. Então, aproveitando o ensejo da reforma tributária que vai mexer efetivamente, poderia ser, quem sabe, analisado. O seu ERP, ele tem integração efetiva com todas as áreas, fiscal, vendas, compras, financeiro, compliance, ou seja, tem a integração adequada ou eu estou tendo que fazer inserções manuais em algum momento desse processo? Então, eu adiciono aí, eu concordo com você, a gente, tanto na época da nota fiscal eletrônica, dos SPEDs e agora com a reforma tributária, a gente recomenda demais para as empresas, para os profissionais reverem os processos. E eu vejo que ainda tem questões mais básicas, ainda antes de rever o processo, que você citou como exemplo, a questão de alguns erros. Então, assim, não conformidade. Então, mesmo com tudo que a gente passou de transformação digital para a nota fiscal eletrônica e para os SPEDs, você ainda tem hoje problemas de dados cadastrais. Você ainda tem hoje problema de uma nota fiscal emitida incorretamente. E isso até hoje, quase 20 anos depois da digitalização, da evolução tecnológica do fisco e a gente em consequência. Então eu vejo sim que é mais uma oportunidade para você corrigir esses erros, até porque algumas obrigações continuarão sendo entregues até 2032, então tem muito chão pela frente, não dá para, vamos deixar assim porque vai acabar em 32, então tem muita coisa para fazer. E a questão que você falou de segurança e de invasão, hoje a gente vê muita gente fazendo pesquisas no chat GPT, gratuito, e colando lá o quê? Uma nota fiscal, um DRE, um SPED, né, com dados da empresa. Né? E isso é uma coisa de altíssimo risco. E no passado, né, antes do chat GPT, eu tenho blog há 25 anos, e às vezes alguém pedia uma informação, pedia uma ajuda e tal, mandava uma mensagem, um e-mail, né, até antes de WhatsApp, né? E o cara mandava uma pergunta e mandava anexado um SPED contábil, mandava anexado um SPED fiscal. Assim, cara, mas você nem me conhece direito, né? Só porque você acha que eu vou te ajudar a responder alguma coisa, né? E manda o arquivo. E hoje eu vejo que tem esse risco grande com a inteligência artificial, e as empresas que não estiverem olhando isso têm um risco grande dessas informações, né, estarem sendo utilizadas, né, além de aumentar o risco de vazamento. Então a gente tem muita preocupação com isso também. Sem dúvida. E como que você vê assim, o que pode,
nesse processo de governança e de compliance, quanto que custa eu fazer algo errado, eu não fazer, olhando para frente? Como é que eu penso isso, de custo disso? Olha, aqui tem uma máxima que eu acho que ela se encaixa bem aqui no seu questionamento. O não fazer custará muito mais caro do que você fazer. Por maior sofisticação que tenha esse processo que você vai implementar, certamente ele custará muito, mas muito mais barato do que as consequências de você não implementar. Mas vamos desmistificar um pouquinho. Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo de compliance para desmistificar um pouquinho quanto custa a implementação de um programa de compliance, governança e compliance. Você pode fazer isso de acordo com a sua empresa, com o porte da sua empresa, com o segmento que você tem. Qualquer tamanho, de qualquer orçamento, você consegue fazer algo. De qualquer orçamento você consegue, porque tem ações muito pequenas e, independente do porte ou do tamanho da empresa, uma das ações mais importantes é a de conscientização e engajamento das pessoas. Como você falou, a questão aí de um ataque cibernético ou de um vazamento de informações pessoais, isso... Você precisa ter o engajamento, você precisa ter a conscientização das pessoas para que elas façam a coisa certa. Fazer a coisa certa sempre é mais barato do que você achar que, muito bom, que vai. Então, eu não tenho dúvida que hoje você pode implementar uma coisa muito simples, sem grande investimento, e evidente, quanto maior a empresa, quanto maior a complexidade, o investimento terá que ser maior, mas sempre será a conta. Sempre, no meu ponto de vista, a conta será sempre o mesmo resultado. É muito mais barato você implementar os controles adequados, governança e compliance, do que você não ter. E porque as consequências de você ser autuado, ter uma atuação, imagine você atuar, no caso da reforma tributária, imagine você, por 2 anos, estar atuando com uma alíquota diferente. E aí você descobre esse erro, ou o fisco, pior ainda, sim, vem e te pega e você não tem muito tempo para tomar qualquer tipo de providência ou planejamento de como você vai ter que, de fato, desembolsar milhões, possivelmente. Então, resumindo, é muito mais barato você tomar as medidas certas, os controles adequados, do que correr o risco depois de ter que pagar multas e penalidades. E para quem não tem orçamento, não tem equipe, qual que é o caminho? Assim, uma dica para pequenas e médias empresas, como que ele sai da inércia de não ter nada, não estar preocupado com nada para ter alguma coisa? Tem uma dica aí? Olha, eu sempre acho que a questão ela vai muito da própria pessoa que está influenciando ou que está conduzindo o executivo, o sócio, o dono, o C-level dessa organização. Se for uma empresa muito pequena, se ele tiver de fato o desejo de começar a fazer, ele vai fazer sem grandes investimentos. E aí, normalmente o apoio um departamento pessoal ou área de recursos humanos é uma área que apoia muito porque ela já tem na sua essência uma preocupação com pessoas, cuidados para não se praticar discriminações. Se você tem uma área jurídica, acaba influenciando muito porque tem a questão dos normativos, escrever um procedimento, escrever uma norma. E mesmo que seja externo, né? Mesmo que seja externo. Demandar, né? E meu ponto de vista hoje existem empresas de consultorias fiscais, tributárias ou de compliance de altíssima qualidade e para todo porte e tamanho de empresa. Se você trouxer um parceiro desse, ele vai te preparar um roteirinho bem básico para fazer. Eu tive uma oportunidade de prestar um serviço voluntário para uma ONG que estava fazendo uma transição. Ela passaria a ter aporte de fundos internacionais, então ela teria que dar um salto, um up na sua parte de governança. Eu elaborei voluntariamente para eles um roteirinho, um programa básico de compliance para eles,
Evidentemente que eu fiz um mapeamento antes, né, um trabalho de análise, um diagnóstico da realidade deles, e consegui elaborar isso para que eles, de acordo com a realidade daquela empresa, com os recursos daquela ONG, com os recursos que ela tinha, ela conseguiria atender para poder prestar contas, por exemplo, para um fundo internacional. Então, o mercado com certeza terá empresas de consultorias, seja na área fiscal, tributária, de compliance, ótimas para prestar assessoria. É isso aí. Eu também penso que, independente do tamanho, ele consegue fazer alguma coisa, buscar alguma coisa, né? Então, Exato. se a consultoria ou assessoria que te atende não consegue prover isso, você precisa buscar outro que vai atender, né? Exato. Seja um escritório de advogado, seja um escritório de contabilidade, seja uma consultoria, né? Porque com certeza no mercado vai ter alguém que vai te atender. Você falou um pouco de sensibilização do C-Level, Jair, e o problema que a gente tem hoje grande com a questão da reforma tributária, quando a gente, né, conversa e aí fazendo palestra ou conversando com os colegas, é a sensibilização do C-Level para que isso possa ir para as áreas, né? Sim. E não ficar só no fiscal e a TI preocupados em alterar a nota fiscal e cumprir ali a obrigação. Então, como você é atuante em comitê, né, de auditoria, você já falou de conselho, até queria que na hora que você for responder, você fala um pouquinho da diferença de um comitê de auditoria para um conselho consultivo, por exemplo. Então, seja no conselho, seja no comitê de auditoria, como que quem atua mais na visão do compliance, da governança, consegue hoje ajudar ao C-Level entender que a reforma tributária impacta a empresa como um todo, não é só alteração de tributo na nota fiscal, e a partir disso que ele consiga engajar a empresa como um todo e aí direcionar investimento, direcionar profissionais adequados para as ações necessárias. Perfeito. Se eu trago para a questão da reforma tributária, a relevância que ela tem, eu acho que um dos pontos seria colocar isso na pauta do conselho. Se essa companhia tem um conselho de administração, um conselho consultivo, coloca isso na pauta do conselho. O conselheiro tem que puxar o assunto. Primeiro colocar ele. E aí ele começa a cobrar. Como é que nós estamos conduzindo? Tem um grupo de trabalho criado, tem um comitê de implementação da reforma tributária, e isso necessariamente sairão ações, sairão papéis e responsabilidades. E você consegue, convidando daí o CEO ou os executivos que estarão envolvidos e afetados, vamos assim dizer, pela reforma, você começa a mostrar para eles a importância e a relevância. Numa reunião de conselho, você pode convidar o gestor fiscal para ir lá contar o que é a reforma. Isso é muito importante. Esse é um erro que muitas vezes alguns, talvez, gestores têm de achar que o comitê diretivo ou o conselho tem que ele próprio apresentar o tema. Se me permite de novo trazer uma passagem que eu vivenciei, quando nós fomos aprovar, uma das companhias onde eu estava, a implementação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, eu estava responsável como Compliance Officer, e aí nós não tínhamos um DPO, evidentemente, um Data Protection Officer, então eu estava como responsável pela implementação. Nós fizemos um projeto, apresentamos, entregamos para a diretoria financeira e a diretoria financeira levou ao Conselho de Administração. Quando levou ao Conselho de Administração, não conseguiu aprovar. Mesmo presente e defendido pelo diretor financeiro e pelo diretor de TI, o CIO, não conseguiu aprovar o projeto. Na reunião seguinte do Conselho, ou seja, 30, 45 dias após, eu fui convidado para apresentar o projeto, para defender o projeto no Conselho de Administração. Logo nos primeiros slides, um dos conselheiros, um conselheiro independente, já falecido, mas uma pessoa fantástica, falou assim, não tem o que se discutir, nós temos que implementar isso. Então, é só para dizer o que você falou,
sim, tem que se convidar quem tem o controle e o domínio do tema. Se você vai apresentar a reforma tributária no Conselho de Administração ou no Comitê Diretivo da companhia para aprovar o projeto e uma necessidade de investimento, você tem que levar a pessoa que domine o assunto, seja o gestor, o líder da área tributária, fiscal, ou mesmo uma consultoria convidada para vir e apresentar. Porque a gente sempre fala, né, o que mais dói é o bolso. Então, se você não mostrar as consequências, quanto vai custar de você não se adequar dentro das condições e prazos disponíveis, você vai ter dificuldade de aprovar o investimento necessário. E não queimar cartucho, né? Exatamente, tomar decisões equivocadas. Você me perguntou qual é o papel de um comitê de auditoria. Bom, a companhia onde eu atuo hoje, que você até comentou aqui, a Gasmig, ela tem, além do conselho de administração, ela tem um conselho fiscal e o comitê de auditoria. O papel do conselho fiscal, ele presta um papel muito parecido com o do comitê de auditoria, mas um pouco mais focado na questão demonstrações financeiras, questões fiscais, tributárias, e como se ele estivesse lá representando os acionistas, os donos da empresa. O comitê de auditoria tem um papel muito semelhante a este, apesar de que uma companhia listada na CVM, o colegiado obrigatório é o comitê de auditoria e não o conselho fiscal. O conselho fiscal é facultativo, mas o comitê de auditoria ele é uma imposição. E o comitê de auditoria ele tem como cliente, vamos dizer, o conselho de administração. Ele é um órgão de assessoramento e apoio ao conselho de administração. E além de também verificar, analisar as demonstrações financeiras, a gente acaba aprofundando um pouquinho mais do que o Conselho Fiscal, talvez, pelo menos onde nós estamos atuando, porque a gente começa a trabalhar antes disso. O que influencia na demonstração financeira? Controles internos, gestão de riscos, tem vários outros aspectos que vão impactar na qualidade dessas demonstrações financeiras. Não é simplesmente eu ir lá, olhar e dizer assim, a demonstração está bem elaborada, mas e quem suporta, quem garante, os controles que garantem que o caminho percorrido foi bem pavimentado, não tem desvios, não tem problemas. Então, no comitê de auditoria, nós olhamos, inclusive, canal de denúncia, a gente monitora quais são os principais temas que estão sendo denunciados, quais as medidas que estão sendo tomadas. A gente tem a preocupação de conversar com a diretoria de pessoas ou de recursos humanos para qual é o clima interno, as pessoas se sentem bem, porque tudo isso pode ser um indício de que o cenário está propício para algum desvio de conduta ou de comportamento. Então a gente tem uma preocupação um pouco mais abrangente, a gente se envolve com outros temas também. Né? Muito legal. Jair, muito bom, bom demais. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, foi muito bom estar com você. Pessoal, vocês que nos acompanharam aqui nesse nosso episódio, estejam atentos aos próximos episódios, se inscrevam no José Adriano Talks no YouTube e nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, etc., para continuar essa jornada de conhecimento conosco. Lembre-se também de deixar o seu comentário, sugestão de tema, de profissional para a gente conversar aqui nos comentários aí. E para conteúdos estratégicos sobre compliance, governança, reforma tributária, sigam as nossas redes sociais, José Adriano, MidSafe, Blutex, o próprio Jair Resini vai estar na descrição aí as redes dele. O nosso podcast é apoiado pela MidSafe, Blutex, Grupo LPJ e KT Group. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Obrigado, Jair. Eu que agradeço, foi uma satisfação. Prazer. Valeu.